Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e todas as irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje é domingo, dia 7 de junho de 2020, e nós estamos chegando aos Salmos de número 53, que tem por título A Oração do Pecador Regenerado. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, A Poderosa Palavra de Deus, vai seguindo um link para você. Divulgue essa palavra para que a gente possa colocar as nações de joelho pela cura do Covid. Que Deus te abençoe. Imagina o tolo em seu íntimo. Deus não existe. Corrompendo-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratica o bem, não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que esses malfeitores não aprenderam nunca? Eles devoram o meu povo como quem come o pão e não respeitam a Deus, contudo serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos do que se sitiaram a Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se rejubilará. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa esperança quando Deus restaurar a nossa sorte. Aleluia. Quando Ele fizer isso, nós certamente nos alegraremos. Há um aspecto aqui para que a gente medite hoje bem interessante. Escolhemos entre dois caminhos como se fossem distintos e opostos. Invocamos o nosso Criador em humildade, em submissão, ou simplesmente seguimos com outro caminho oposto, nos rebelando contra Ele, sendo arrogante, negando a soberania de Deus. Essa escolha é um assunto que está frisado aqui no Salmo 53. Esse salmo tão didático de Davi. Esse salmo é muito parecido, até quase idêntico ao Salmos 14, já meditado por nós. Esse Salmos, ele também é citado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento para mostrar o problema universal dos homens com os seus pecados. Romanos 3, do 10 ao 12, a gente percebe essa mesma palavra sendo citada pelo apóstolo. Pessoas que decidem excluir Deus dos seus pensamentos terão de encarar as consequências da sua escolha. Davi inicia o salmo com um alerta muito sombrio sobre o ateísmo. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. É isso o que o ateu faz. Deus não existe. Davi viu seus inimigos, o inimigo do povo de Israel, o povo que era privilegiado pelo Senhor. O povo viu os inimigos, os rebeldes nesse tempo, os malfeitores neste tempo, e ele frisou o contraste dos dois destinos, que se torna ainda mais evidente quando a gente compara os salmos e faz diferenças entre eles. Repare bem os Salmos 14 e o Salmo 53. Olhe bem. Salmos 14, eu vou ler o 4 e o verso 6, e do Salmo 53 eu vou ler o 4 e o 5. Diz assim: Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo com quem come pão, que não invocam o Senhor, tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo.
Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Olha o Salmo 53, o verso 4 e 5. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Em outra versão, ele fala desse mesmo jeito. Esses que devoram meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus, tornam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus despeça os ossos daqueles que se sitia. Tu os governas, tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Olha a ênfase. Do Salmos 14, a ênfase está na salvação do povo de Deus. E do Salmo 53, a condenação dos malfeitores. Um aspecto bem interessante desse contraste, a gente vai ver acerca dessa comparação aqui do Salmos 14. Os ímpios desejam frustrar os planos dos humildes, mas o Senhor protege as vítimas dessa maldade. Já no Salmo 53, Deus destrói o malfeitor e até usa o justo para envergonhar os seus opressores. É como uma combinação que termina ficando até bonito, né? Como se fosse um salmo dentro do outro. O salmo ele frisa o livramento e a proteção que Deus oferece ao seu povo, enquanto o Salmo 14 avisa sobre o castigo que Deus vai trazer aos rebeldes. São dois lados da mesma moeda. A justiça de Deus, que traz o alívio aos justos, e a punição aos desobedientes. É o que Paulo afirma, a mesma coisa ao dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 6 ao 10. Ele diz assim: pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio justamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos com poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que os creram. Essa é a nova versão da Nova Almeida atualizada, essa versão que eu li. Então, enquanto o Salmo 53 é atribuído a Davi, duas coisas aqui no final deste salmo nos levam a refletir sobre algo que Davi falou séculos depois. Aqui o verso 5, que se refere àquele que sitiava o povo de Deus. Olhe bem. Contudo, serão atingidos pelo pavor. Pelo pavor. Alguns acham possível que essas palavras venham aqui refletidas não na época futura, mas na época de Ezequias, quando de fato os assírios sitiaram Jerusalém e o rei ele clamou a Deus por livramento. E o verso 6 aqui fala justamente da restauração da sorte. E foi exatamente isso que aconteceu com a nação depois do cativeiro da Babilônia. A gente inclusive meditou já sobre isso, sobre Ezequias, quando ele esteve Jerusalém sitiada pelos assírios e quando o rei clamou a Deus e Deus mandou um anjo e foi coisa tremenda. Ao invés de todos nós estarmos perdendo tanto tempo com a TV, com as mídias, vamos orar a Deus e apresentar, irmãos, as nossas circunstâncias. Sabemos que o nosso Deus, Ele é o mesmo e Ele pode livrar-nos da tribulação. Ele pode nos socorrer. Sabemos que breve virá o Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas que estão acontecendo demonstram sinais claros da sua vinda e que nós devemos estar preparados, irmãos, para este dia. Sabemos que Deus retribuirá os ímpios cada coisa do que eles têm feito contra a nação e contra o povo, que nós não venhamos a estar junto aos pecadores, que nós não venhamos a adotar a conduta e o procedimento deles como um coração sem misericórdia. Portanto, eu convido você
agora, em sinal de referência à palavra de Deus, a dobrar os seus joelhos. Em nome de Jesus, dobre os seus joelhos junto comigo e vamos orar juntos ao Senhor, para que Ele dê fim às nossas guerras, para que Ele acabe no seu nome e no seu poder com toda essa situação do Covid-19. Vamos clamar, irmãos. Vamos clamar ao Deus dos céus, ao Deus da terra, que sabe como fazer, que sabe a hora certa de fazer. Oremos pela sua casa, oremos pela sua família. Pai, queremos colocar agora diante da tua presença, Senhor Deus, todas as pessoas, Senhor, que têm ouvido este áudio, Senhor, pedindo a tua proteção e a tua segurança, ó Pai. Nós clamamos a ti, Senhor, e nos humilhamos perante a tua presença, em sinal de rendição e adoração a ti, prostramos os nossos joelhos, ó Pai. E clamamos, Senhor, para que o Senhor nos inunde com a tua presença, nos inunde com a tua graça, nos inunde com o teu poder, ó Pai, o teu poder salvador. Ó Pai, nós clamamos a Ti para que a Tua presença aumente sobre a nossa casa, para que Tua presença aumente sobre o nosso lar, para que Tua presença aumente sobre a nossa vida, Pai. Pai, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és poderoso. E por isso nós cremos, Senhor Deus, no Teu livramento, na Tua segurança, na Tua proteção, Senhor. Invade agora neste momento cada lar, Senhor, com o fogo do Teu Espírito, Senhor. Santifica cada casa, Senhor, e onde houver um mal oculto, Senhor, na autoridade do Teu nome, nós repreendemos, anulamos e expulsamos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que detém todo o poder e toda a autoridade. Nós aniquilamos agora todo o mal. Ordenamos agora que bata em retirada, Senhor, todo espírito, Senhor, para trazer tribulação, para trazer perturbação, para trazer luta sobre esta casa. Em nome de Jesus, nós agora repreendemos e neutralizamos e pedimos, Senhor, que Tu mandes a provisão do céu, a providência do céu sobre este pai, sobre esta mãe de família. Senhor, ordena as portas abertas sobre esta casa, ó Pai. Jesus de Nazaré, clamamos a Ti em Teu nome, em Teu poder. Ó Pai, que o Senhor repreenda o espírito da morte e da enfermidade, em nome de Jesus. Que o Senhor os expulse desta família, na autoridade do Teu nome, que haja tempo de paz, Senhor Jesus. Haja tempo de paz, haja tempo de segurança, Senhor Jesus. Em Teu nome nós cremos, ó Deus, que o Senhor está ouvindo e que o Senhor fará obras grandiosas entre o Teu povo, Senhor, de todas as nações, de todos, Senhor, os estados, Senhor, brasileiros, Senhor, de todas, Senhor, as comunidades no Brasil, Senhor, onde meus irmãos e minhas irmãs estiverem ouvindo este áudio, Senhor, toques com o poder do Teu Espírito Santo. Senhor, eliminamos, Senhor, a dúvida, neutralizamos o medo, Senhor, e a falta de fé que tem levado tantos ao desânimo, à depressão, à ansiedade. Pai, Tu cura todas as doenças, por isso, Senhor, seja de ordem da alma, do corpo ou do espírito. Nós neutralizamos estas enfermidades em Teu nome, Senhor, todas elas, em nome de Jesus, e clamamos pela cura, Senhor, pela restauração e pela libertação, em Teu nome santo, Pai. Clamamos a Ti em Teu poder e cremos, Senhor, na restauração, na libertação do Teu povo e desde já Te agradecemos em Teu nome. E você diz amém e amém.